Olá, bom dia, paz do Senhor. Olha aí, sinalzinho vermelho na tela do seu celular, live. Que bom que você veio, que você está aqui conosco. Eu quero convidar você, primeiramente, a ler a palavra do Senhor no Salmo 16. Vamos fazer uma breve introdução e vamos orar, ok? Então, me acompanhe aí. Pega lá aquela sua Bíblia de papel e vamos ler junto comigo. A palavra do Senhor diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Outro bem não possuo senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Benigno o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha herança. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito, perdão, alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Tu me fazes ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tuas destras delícias perpetuamente. Aleluia, glória a Deus. Desculpe aqui que o meu celular ele desligou. Espero que você tenha conseguido acompanhar comigo uma parte do texto e que o salmista ele declara que Deus é a porção da herança dele, que o Senhor é a força. Ele declara a santidade de Deus. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 16. Se você está chegando agora, o meu celular ele deu uma queda na luminosidade. Tá? Então, deixa eu falar aqui para vocês. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo, a gente vai mostrar algumas imagens e tal. Se por acaso ele cair a luminosidade, você não vai embora, porque eu vou ver se eu consigo programar o meu celular para ele não entrar em modo descanso. Que é a última vez que eu utilizo esse programa, especialmente com esse telefone. Então, eu não sei se ele proporcionará para mim o modo descanso. Então, se apagasse, porque quando fecha a imagem aqui para mim, eu não vejo como está aí com você, entendeu? Então, você espera um pouquinho, que eu vou tentar tirar do modo descanso o mais rápido possível, tá? Para não comprometer muito a nossa transmissão. Eu espero que, em nome de Jesus, ele não entre mais no modo descanso. Então, eu acabei de ler aqui o Salmo de número 116, aonde a palavra do Senhor, o salmista declara que Deus é santo, mas ele percebe que em meio às dificuldades, Deus cuida dele. O salmista vai passar por um momento aqui de tristeza, de grande tristeza, e ele vai dizer que Deus é que alegra ele. Quem sou eu? Dependendo das algumas situações, a gente pode dizer para o nosso amigo, nosso irmão, não, que é isso, fulano? Não fica assim, não. Vamos lá, levanta, sacode a poeira, né? Como diria lá o sambista. Mas há momentos que uma palavra de ânimo, ela ajuda, é maravilhoso, mas não é suficiente. E no momento que nós estamos vivendo hoje, realmente, para que muitos de nós possamos ter um pouco da nossa alegria ou a nossa alegria restaurada, só o Senhor. Então, existe um mistério na palavra, porque nós aprendemos que a palavra de Deus é poderosa, que nesta manhã nós possamos nos reanimar na palavra de Deus, nos reanimar na presença do Senhor, em nome de Jesus, e porque as situações que um ser humano não pode trazer a verdadeira alegria.
e que a nossa oração essa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa trazer conforto, alegria para os corações animados. Amém? Então, você vem orar comigo agora? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã gloriosa na tua presença. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és santo, Deus verdadeiro e poderoso, e não há outro Deus além de ti. Senhor, tu és santo, excelso, sublime, mas a tua palavra declara que o Senhor se inclina para ver, para ouvir os filhos dos homens. Isaías vai dizer que as suas mãos não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o seu poder, que o seu Espírito Santo, que a palavra do Salmo 16 se cumpra nos corações entristecidos, se cumpra naqueles, ó Pai, que por acaso estão passando por um momento tão difícil das suas vidas, ó Pai, que talvez tenha faltado a esperança. Senhor, a palavra diz que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Ou seja, Senhor, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece. Pai, a tua palavra diz que também que o Senhor envia a sua palavra e cura. Nesta hora, Espírito Santo, pedimos a ti, envia a sua palavra, envia o seu poder aos corações entristecidos e que haja, Pai, alegria e esperança na tua presença, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu já estou sabendo aqui, eu estou vendo que a Maria Terezinha, ela já está conosco. Bem-vinda! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Sim, pois é, né, Maria? Nós estamos agora com esse projeto, essa proposta, de nós começarmos a estudar o livro de Apocalipse. E nessa dinâmica, qual é o nosso objetivo com isso? Incentivar a fé para a salvação e, na medida do possível, desmistificar alguns conceitos e esclarecer dúvidas que possivelmente possam aparecer. Nós queremos, com esse estudo, não assustar você, meu irmão, minha irmã, que está chegando aí agora, de maneira nenhuma, né? Fazer você perder o sono, falar, meu Deus, o que ela vai falar? Estamos passando por dias difíceis, e você ainda vem trazer, né, uma mensagem, mas vamos com calma, vamos devagar. Primeira parte do estudo sou eu que vou compartilhar com vocês. Mas essa primeira parte, meus irmãos, é uma introdução. Na sequência, a irmã Mônica vai assumir os estudos e aí nós vamos poder nos aprofundar mais no tema escolhido por nós mesmos. Bom, então vamos lá? Vamos aqui, eu separei fiz alguns slidezinhos e a gente vai acompanhar algumas partes dos nossos estudos com texto, com leitura. Por favor, eu peço... Vamos lá, vamos para o nosso primeiro slide, ver o que está escrito? Acompanhe comigo aí. Sim, aqui é a nossa imagem, ó. Nós separamos aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, para simbolizar o nosso tema. É bastante instigador. Vamos agora à nossa primeira parte. Sim, aqui eu já coloquei, né? Como eu disse, qual é o nosso objetivo? O que a gente quer com esse estudo? Incentivar a fé para a salvação e desmistificar alguns conceitos. Diante disso, se você tem dúvidas, nós vamos tentar dentro do assunto Apocalipse, tá? Deixa eu falar bem claro para vocês. Tem algumas coisas que, ainda mais nesse tempo de internet, de fácil conhecimento, de conhecimento bom e acessível por meio das redes sociais, da internet, dando um Google aqui e ali, mas também, irmãos, todo mundo sabe, tem muita bobeira, muita abobrinha na internet. Eu acho que a dúvida, ela nasce a partir do momento que a gente tem curiosidade, quer conhecer. E o fato de você ter uma dúvida não quer dizer que a sua dúvida não é relevante, mas as dúvidas que vão se seguir ao longo do estudo, que nós gostaríamos de responder é o que tivesse realmente relacionado com o Apocalipse, ok? Se você viu alguma coisa, mas que tem uma referência a isso, essa dúvida, esse questionamento,
a gente tem expectativa de que você possa trazer para nós. Bom, próximo slide, vamos lá. Como vamos desenvolver a série Apocalipse? O que está em vermelho aqui é o que a gente traçou para hoje, ok? Depois vamos ter o segundo momento, que são nas próximas aulas, e o terceiro momento. No primeiro momento, que é hoje, nós vamos entender basicamente como funciona o livro de Apocalipse. Para quem não sabe ou esqueceu, vamos lembrar o que significa a terminologia escolástica, desculpa, gente, perdão, história da igreja na minha cabeça. Ai, meu Deus. É porque eu gosto muito de história da igreja, então aí eu acabei falando bobagem. Mas vamos lá. O que significa escatologia e pontuar alguns aspectos dos 4 primeiros capítulos. Irmão, se a gente fosse realmente fazer um estudo de Apocalipse, uma coisa completa, não vai ser em 3 aulinhas que nós vamos alcançar isso. Então, nós vamos traçar um ponto e objetivo específico. Aqui é só um panorama, para a gente relembrar ou ter uma noção de como funciona esse livro. E ver as possibilidades dos objetivos que esse livro tinha e esse livro tem para nós hoje e terá também no futuro. Depois passamos para um segundo momento, que é a próxima aula com a Mônica, e o assunto é você que vai escolher. Pois é, sim. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo, eu creio que nós vamos ter, tem um linkzinho, você vai clicar nesse link, e esse link é o link de uma enquete. Você clica lá, e aí você tem as opções dos assuntos que podem ser tratados em Apocalipse. Você vai escolher um assunto. Por exemplo, as 7 trombetas. Não me lembro se são 7 trombetas mesmo, desculpa. Mas as trombetas, tá? Eu queria saber o que significa as trombetas, e nós vamos trabalhar em cima disso. Talvez, quem sabe, no estudo de Apocalipse, de repente exigir de nós um ano, quem sabe, 6 meses. Então, o nosso objetivo, nós não queremos ser tão breves que a gente se torne superficiais, mas a gente também não vai conseguir abraçar o mundo com as pernas. Cheio. E o terceiro momento, que deve ser uma aula, pois não? Cheio. Sim? Posso entrar aqui rapidinho? Pode entrar. Uma ajudazinha. Eu já mandei para o IMESC News um link de uma enquete, de um formulário do Google Form, em que as pessoas vão escolher, na realidade, vão escolher 2 temas, tá? 2 temas aqueles, cada pessoa vai escolher 2 temas, e aí isso já vai computar para a gente quais os mais escolhidos, e a gente vai escolher os 2 mais escolhidos para poder trabalhar nas demais aulas. Já está no IMESC News, já coloquei o link desse formulário no IMESC News. Okay. As pessoas não precisam ir agora, mas depois do estudo é só ir e escolher os temas. Tá, mas me fala uma coisa, Paulo. Sim. Se eu não tenho IMESC News, como é que eu faço para votar? Tem que entrar no IMESC News. É só colocar no comentário aqui, quero entrar no IMESC News, coloca seu telefone nos comentários, que eu vou adicionar você no IMESC News. O interessante é todas as pessoas da igreja, ou fora da igreja, que queiram receber as notícias da igreja, os comentários, os assuntos pastorais, mensagens pastorais, comunicados, enfim, gerais da igreja, que participem do IMESC News. O IMESC News é uma lista de transmissão do WhatsApp. Então, é preciso que você coloque o número do IMESC News na sua agenda, né? E aí você passa a receber as notícias da igreja. Maravilha! Então, você entendeu bem, né? Vai lá, você já tem a mensagem no seu celular pelo WhatsApp, e ali você vai escolher 2 temas para que a gente possa trabalhar. Olha só, meus amados irmãos, o nosso estudo vai começar semana que vem. Então, você precisa votar essa semana. Se você puder votar hoje, agora, eu não sei em que momento você vai nos ouvir, se na segunda, se é na terça. Então, você, ouvindo a partir do termo desse estudo,
Se você está nos ouvindo agora na segunda, na terça-feira, dá um pause nesse vídeo aí, vai lá no teu WhatsApp, vota, escolhe o tema para que a gente possa estar desenvolvendo. Amém? Eu não sou, como ele falou, eu não sou membro da igreja. Faz um contato com a gente aqui pelo WhatsApp, nós vamos pegar o seu número e vamos mandar para você a mensagem. E você vai escolher, não é porque você não é membro da Igreja Central que você não pode também contribuir votando e escolhendo o tema do seu interesse. E o terceiro momento, que vai ser de respostas e perguntas. Vamos lá. Eu fiz uma previsão, tá? Eu calculei 3 domingos para que a gente possa estar estudando Apocalipse. Só que, se for necessário, a gente dá uma esticada, ok? Porque em algumas questões, além de você votar escolhendo o tema, você pode fazer perguntas. Você pode colocar a pergunta nos comentários desse vídeo, se você tem alguma dúvida. Você vê algum vídeo estranho, alguma coisa, ou muito interessante sobre Apocalipse, você pode ir lá, de repente, né, no YouTube, ou no Google, ou no site que você viu, copia o link do seu assunto de interesse e manda para gente, porque esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube, hoje ainda. Então, você também pode comentar no YouTube, faça a pergunta que você quer fazer, mas você vai dizer assim, mas a minha pergunta não está dentro do tema que ganhou. Não tem problema. No terceiro momento, nós vamos estar procurando responder as perguntas. É claro, você vai colocar no comentário, a gente vai se preparar para te responder, e o nosso objetivo é poder tentar alcançar a dúvida de todos. E vamos ter esse momento. Agora, veja bem, dependendo da pergunta que você faz, já vai dar para responder no segundo estudo. Mas, mesmo assim, não deixe de fazer. Você viu alguma coisa estranha? Você viu alguma notícia intrigante que você realmente tenha dúvida? Você pode colocar na descrição do vídeo aqui ou lá no Facebook, e aí nós vamos procurar responder você. E isso seria nesse terceiro momento. Próximo slide. Ok. Vamos começar, então, lendo a Bíblia? Já tagarelei demais, não é verdade? Vamos lá. Primeiro, Apocalipse, capítulo 13, verso 1 ao 3. Sim, eu vou ler primeiro o 13, depois eu vou ler o Apocalipse 6. Apocalipse 13, do verso 1 ao 3. O que diz? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então viu uma cabeça como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos para Apocalipse, capítulo 6. Se você quiser comentar alguma coisa, tá? Enquanto a gente vai falando, você pode comentar. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Viu quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco lhe foi dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado
tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, eis que o cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi um. Perdão, versículo 6 eu vou repetir novamente. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Uau! Que coisa mais pitoresca, não é verdade? O que é isso, meu Deus do céu? E um cavalo branco, um cavalo preto, alguma coisa na mão, uma pessoa parece que está vendendo alguma coisa para alguém aqui nesse capítulo. Que curioso, não é mesmo? Pois é, por que eu comecei o estudo de Apocalipse por esses textos? Deixa eu falar uma coisa aqui que faz parte assim da minha experiência de vida, da minha experiência pessoal. Só um detalhe para quem está chegando agora. Vocês me desculpem, eu tive uma dificuldade aqui na concentração da leitura, porque eu estou usando um programa que eu não estava habituada, e eu não sabia que esse programa, junto ao meu celular, faz com que haja a tela de descanso comece a cair mais rápido. Então, o que acontece? A cada alguns minutos, o meu celular ele vai escurecendo, pelo menos aqui para mim, e eu tenho que tocar na tela de descanso. Se eu for parar para fazer isto agora, eu vou perder um tempo aqui na conexão com vocês, tá? Então, toda hora parece uma mania, um toque, uma deficiência. Não, não é isso. É que eu preciso tocar no celular para que ele não fique preto, não fique escuro. Então, eu estou lendo o texto bíblico aqui, mas preocupada, porque se eu abaixo a cabeça e me concentro no texto, eu posso perder a visualização de vocês e o negócio não vai ficar muito bom, não. Então, toda hora eu faço assim, tá? Você me vê movimentando o meu dedinho, mas é para poder salvar a imagem. Gente, por que eu escolhi isso? Eu procurei separar aqui um dos textos que, para mim, eu acho mais chocante, que é a questão dos cavalos, na minha opinião, que eu acho, assim, vamos dizer assim, mais assustadores e preocupantes. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Quando eu era pré-adolescente na igreja, e a fase de juvenil também, até um pouco pela fase de jovem, mas não tanto, mas especialmente como adolescente, como juvenil. Eu gosto da palavra de Deus, mas se tinha um livro que eu tinha muito receio de ler, é o livro do Apocalipse. Eu conheço pessoas adultas que já chegaram para mim e falaram assim: eu tenho medo desse livro. Mas eu, enquanto adolescente, ou uma fase da minha parte de jovem, eu também tinha receio desse livro. Porque, irmão, quando falava assim, a besta que emerge do mar, na minha cabeça eu achava que os finais dos tempos, o Apocalipse, realmente, né, tipo aqueles desenhos antigos, Spectre Man, que você via, né, que tinha aqueles monstros enormes, o Jaspion, para quem é um pouco mais novo, e saía aquela besta, e comia todo mundo, e derrubava a cidade, enfim, só que sem um herói para salvar. Isso é um grande detalhe. E eu imaginava isso. Eu falava assim, meu Deus do céu, vai subir uma besta do mar, vai subir tipo um monstro do Lago Ness. Eu vou fazer o que? Será que vai comer a gente? Homens cavaleiros como a gente colocou aqui no nosso desenho da abertura. Será que a gente vai ver cavaleiro passando para lá e para cá? Irmãos, e as trombetas? Será que vamos ouvir? Tcharam! Eu só essa expectativa, eu confesso para vocês, me aterrorizava. E aí na época de adolescente, eu procurei, na nossa época, nós tínhamos um pastor que teve uma época que tínhamos um pastor titular e um pastor ajudante. E o pastor titular era o pastor Valtemir Graça Melo Pereira, e o pastor ajudante era o pastor Nilson Teixeira, se eu não me engano.
sobrenome dele, e a gente estava conversando sobre a volta de Cristo, acho que foi até num retiro, se eu não me engano. Eu falei, não, pastor, porque como é que vai ser? E aí eu perguntei para ele, pastor, como é que vai ser esse negócio da besta do anticristo? Aí ele virou para mim muito serenamente, que eu, normalmente tudo que ele fala, a maneira dele se comunicar, ele já é sereno por natureza. Fala manso, pausado. E ele virou para mim e falou assim, Sheila, o Apocalipse vai vir com tão cara de século XXI que as pessoas não vão nem se espantar. E aí eu pensei, caramba, século XXI? Porque isso foi em 1900 e Guaraná de rolha. Eu era adolescente, né? Não vou falar a minha idade para vocês, não. Mas, assim, era o século passado. A maioria de nós, né? A maioria esmagadora, talvez esteja ouvindo esse vídeo, nasceu no século passado. Nasceu no século XX. Nasceu nos idos de 1900. E quando ele falava século XXI, ou seja, ano 2000, para mim era uma coisa assim, gente, o ano 2000, quem é que comenta aí comigo? Para mim, quem é que achava que nem ia chegar no ano 2000? E eu, antes de ser juvenil, eu fazia contas de quantos anos eu ia ter, né, no ano tal e no ano tal. Quando eu fizesse 20 anos, ai, 20 anos, foi embora há muito tempo. Quando eu fizer 20 anos, vai ser, foi daqueles idos início do ano 2000, e eu pensava assim, gente, será que o mundo vai subsistir até eu fazer 20 anos? Ou rumo aos 50. Então, assim, será que vai subsistir? Então, para mim, naquele momento que eu conversava com o pastor Nilson, o século XXI era uma coisa assim, impensável. E o cara já tinha uma visão serena, não uma revelação do século XXI, mas ele já tinha uma visão serena das possibilidades do que poderia vir a ser o século XXI. Ele até se imaginava no ano 2000, do ano 2000, hein? Já se passaram 20 anos do ano 2000. Então, meus amados, e é verdade, o que acontece? Os povos sempre passam por mudanças, as sociedades, mas do nosso século XX para o século XXI hoje, quantas mudanças não aconteceram na cabeça das pessoas? E até mesmo, felizmente ou infelizmente, no meio do povo de Deus. Coisas que, às vezes, para a igreja, eu falei igreja de Cristo na Terra, eram coisas inconcebíveis, hoje são totalmente aceitáveis. Claro, claro, né? Não vindo aqui para julgar e não dizer que toda mudança é negativa, não. De um século para o outro, a igreja evoluiu em muitas perspectivas e coisas boas, vantajosas até para o crescimento do corpo de Cristo. Mas quem poderia se imaginar 20 anos atrás que você, por uma caixinha quadrada chamada celular, uma caixa maior chamada computador, poderia falar comigo aí aonde você está? Nós não poderíamos sonhar com isso há 20 anos atrás. E hoje é uma realidade. E nessa realidade, a igreja ela precisa repensar algumas coisas, mas algumas coisas a gente precisa ter o exercício de manter. Não simplesmente para manter uma tradição ou costume, mas manter porque é importante. Uma dessas coisas é a escola dominical. Eu acredito muito no projeto. Acho, sim, penso, que sempre tem espaço para reformular e melhorar. Não é porque é uma coisa boa que a gente tem que fazer sempre do mesmo jeito. E agora, quem diria? Eu dando estudo pelo celular e as pessoas pregando pelo telefone, né? Então, assim, a gente sempre pensando na adequação, no melhor, mas sempre pensando também que algumas coisas dos princípios, eles não podem morrer. E Apocalipse, assim como todo o corpo bíblico, é algo que não veio para nos trazer temor. E isso acontece quando nós não temos assim uma orientação, uma pesquisa, ou as dúvidas se avolumam e a gente fica assustado. Depois de alguns anos, eu era jovem,
Eu estava num congresso, até não era nem da Igreja Metodista, eu fui participar, e eu perguntei para o pastor que estava dando uma palestra, falando algumas coisas sobre Apocalipse, e aí eu falei assim, pastor, mas e as trombetas? As trombetas vão tocar? Porque as trombetas estão tocando? Como é que é? Porque na minha cabeça, o que eu achava que os acontecimentos de Apocalipse, eles eram assim, estanques. Primeiro isso, primeiro aquilo outro. Tipo assim, Deus falando, vai cavalo amarelo, vai cavalo branco, vai cavalo preto, vai cavalo rosa. Não, uma coisa, isso é uma interpretação minha, isso é uma visão minha, isso é um pensamento particularmente meu, que foi que eu aprendi com o pastor daquela igreja que eu tinha ido no congresso. Sabe o que ele falou, Sheila? As trombetas estão tocando. Tcharam! Toca uma trombeta, abre-se um selo. Abre-se um selo, passa um cavalo. Passa um cavalo, troca uma trombeta. Isso são sinais de fatos e acontecimentos. Que, no caso, seria isso que simboliza. E isso não acontece, tipo, primeiro você, depois vai eu. Não. É simultâneo. E a pergunta é, será que as trombetas estão tocando agora e é por isso que nós estamos fazendo esse estudo? Não! As coisas estão acontecendo há muitos anos. Alguém pode dizer assim, que nada. Desde que o mundo é mundo eu vejo que tem guerra, desde que o mundo é mundo eu vejo que tem epidemia, desde que o mundo é mundo eu vejo pessoas morrendo por mais diversas possibilidades. Inclusive, nós tivemos, né, na história, aqui no Brasil, né, na década de 1930, uma grande peste. Na Idade Média, as pessoas com a peste negra, né, que dizimou grande porcentagem do mundo europeu naquela época, as pessoas, os cristãos daquela época, achavam que eles iriam morrer, porque era o fim do mundo, porque os pesquisadores vão dizer que não havia nenhuma família que praticamente não havia uma pessoa que tivesse vindo a óbito. E aí poderia se perguntar, mas se Jesus não veio naquela época, aquelas pessoas que morreu tanta gente na Europa, por que ele vai vir agora? Por primeiro, Jesus deixa bem claro que ele não revela nem o dia nem a hora, ok? Então, também não quero construir aqui com vocês um cálculo e dizer, quarta-feira, 19h30, o rei está voltando. Gente, nós temos coisas como isso. E algo que eu gostaria de desmistificar com vocês. Quando eu era adolescente, no início da minha adolescência, eu fui com meu pai numa palestra de uma outra denominação, de um outro movimento evangélico, tá? Não vou falar muitos detalhes, porque talvez você conheça uma daquelas pessoas. Na minha igreja, acho que pode ser umas 2 ou 3 pessoas que tenham ouvido falar, mas mais ninguém conhece. Então, assim, eu fui com meu pai me levou e nessa palestra, que não foi numa igreja, tá? Mas para falar sobre o Apocalipse. De um irmão que eu creio que ele tem a sabedoria de Deus. Mas às vezes a gente, no afã de trazer o novo, a gente pode se precipitar. E ele fez um cálculo, porque na verdade esse pastor, esse líder, se especializou não apenas em entender o processo, não apenas em discernir o tempo, mas em calcular. E ele fez um cálculo. E só vou falar uma coisa para vocês. Ele tinha 15 anos. A data que ele calculou já passou. Então, assim, eu não aconselho você, minha amada, meu amado irmão, a ir atrás desses cálculos precisos. E as 2 pessoas que uma eu vi pela internet que calculou e o outro que eu vi cara a cara, todos eles erraram no cálculo, porque existe uma lei espiritual. E leis espirituais, elas não são feitas por homens, mas pelo próprio Deus. Aquilo que eu falar aqui que foi da minha cabeça pode cair por terra, mas aquilo que é do próprio Deus não se frustrará. E existe uma lei espiritual que Jesus decretou na terra, então tem que se cumprir nos céus, porque começou nos céus para se cumprir na terra. Jesus falou uma coisa bem simples. Só o Pai sabe o dia e a hora. Mas não por isso, não por isso. O Senhor Jesus nos disse que nós não deveríamos estar nos preparando, nos apercebendo. E se Deus não quisesse que a gente soubesse absolutamente nada sobre este momento,
ele não teria colocado tantas revelações na sua própria palavra. Então, nós precisamos ficar de olho no que a Bíblia diz. Talvez até vamos fazer algumas conjecturas sobre o que está acontecendo hoje e o que a Bíblia diz sobre os finais dos tempos, mas ainda mais nós que assumimos a responsabilidade de querer ensinar ou compartilhar. Não, isso não é indireta para a Mônica, não, tá? Que eu sei que a Mônica ela tem juízo. Mas alguns de nós somos ousados ao ponto de dar datas, meses e anos. E isso o próprio salmista fala, não é? Que um ano para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. A grande questão é que esse dia chegará. E como lá na palavra das 10 virgens, tinham 5 que estavam preparadas, e as outras 5, vai demorar, sempre vai demorar, tá vendo? Ó, a Sheila mesmo falou. Na Idade Média falaram que Jesus ia voltar, não voltou, já teve peste. Vamos esquentar a cabeça com isso, não. Não. A nossa motivação é que nós possamos meditar realmente que existe um relógio espiritual no tempo de Deus, que não é o tempo do homem, e esse relógio ele está correndo, sim, e o Senhor Jesus virá. Essa palavra é porque, apesar das dores de parto que sentimos pelos sinais dos finais dos tempos, Jesus está preparando a nossa redenção, um tempo em que toda lágrima secará, né? Um tempo que toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, e um tempo eterno, permanente, em que viveremos para sempre com Deus. E a vitória do inimigo das nossas almas se consumará de forma extraordinária. E ele sabe disso, ele tem plena consciência de que o tempo dele está se findando. E às vezes o inimigo quer cegar os meus olhos, quer cegar os seus olhos, para que a gente não preste atenção no final dos tempos. Porque ele sabe que para ele não tem jeito, mas para toda a terra, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança que anda sobre esse planeta, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de quebrantamento, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de consolidação, enquanto a vida, a esperança da salvação celestial. E o inimigo tenta cegar os olhos da população para que ela não perceba, não que Jesus vai voltar amanhã, mas que o tempo está se findando. Até porque, quando uma pessoa parte, Jesus já voltou para ela, porque não vai dar tempo mais dela fazer mais nada. Então, até mesmo, vai existir um tempo final, um tempo derradeiro, um tempo espetacular, um tempo maravilhoso, em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e os mortos ressurgirão. Isso vai acontecer. Mas, enquanto isso, para cada pessoa que parte, o tempo da reconciliação, o tempo da aliança renovada, esse tempo se esvai. Então, Jesus já voltou para aquela pessoa. Então, é tempo, né, de eu e você buscarmos ao Senhor. É tempo de eu e você nos apropriarmos dessa salvação gratuita que ele morreu na cruz para nos dar. Jesus não morreu na cruz apenas para nos dar, nos curar, nos restaurar e curar nossa alma doente, oprimida, e pessoas que andavam oprimidas por espíritos malignos serem libertas e viverem felizes na terra. Não somente por isso, mas para garantir as moradas celestiais, porque ele fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou preparando um lugar. Jesus está preparando um lugar para mim e para você. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, amados, o que é Apocalipse? Eu já comecei ali com aqueles textos enigmáticos, né, para alguns, porque, na verdade, Apocalipse é um livro simbólico. Ele é um livro simbólico, trabalha com símbolos para explicar realidades. Então, eu espero que seja espero que tenha sido só um temor de uma adolescentezinha, uma menina de 14, 15 anos. Porque, irmãos, assim, esse monstro chifrudo, com não sei quantas cabeças, e com tantos chifres em tantas cabeças, que sai do mar, nós não vamos ver esse... Bom, se eu espero.
A Terra, o ser humano não verá esses seres. Eles são símbolo de uma realidade espiritual que está... E mais. Bom, vamos lá. Apocalipse, ele não é apenas um livro que fala sobre o futuro. Não. Olha só. Os primeiros capítulos de Apocalipse servem como lição, como meditação bíblica, como edificação espiritual. Porém, o livro de Apocalipse, ele é... Desculpa, irmãos, é porque eu estou recebendo aqui umas mensagens. Eu já sei, se a pessoa estiver me vendo, tá bom? Porque eu estou ouvindo o celular tocando aqui enquanto eu falo com vocês. Perdão, vamos lá. Então, ele é um livro simbólico, que trabalha com símbolos. O livro de Apocalipse, o corpo dele todo, não fala só sobre o que vai acontecer. Não. Apocalipse, a primeira parte... Oba, Denise está dizendo, aleluias, glória a Deus, muito forte. É verdade, Varô, mistérios do Senhor, né, que estão sendo e serão revelados para a igreja. Então, assim, tem o corpo do livro, os capítulos, 22 capítulos, se eu não me engano. Então, uma parte serve para a nossa edificação espiritual, mas falou sobre o passado. Foi endereçado a pessoas específicas, a grupo de pessoas específicas, tá? Isso não quer dizer que não sirva para nós, assim como o livro de Romanos, os evangelhos e os outros textos da Bíblia. E tem uma parte que eu creio que está se cumprindo na Terra, se cumprindo. Quando fala se cumprindo, não se cumprindo 2020, 2021, 2019, 2018. Não! Está se cumprindo talvez em meio ao século 20, 21 e os anteriores. Agora, tem uma parte do livro de Apocalipse que ainda não aconteceu. E é muito interessante que nós possamos aprender a discernir. Basicamente, eu quero caminhar com você nessa direção. Uma parte se cumpriu, serve como lição para nós. Outra parte está se cumprindo ao longo dos séculos para culminar naquele projeto que não aconteceu ainda. Ok? Isso. Então, vamos lá. Grazi, oi, Grazi, que saudade, beijo. O tempo que Deus nos concede é de oportunidade. Realmente isso. Não apenas para quem está me ouvindo, mas para mim também. Esse é um tempo de oportunidade, esse é um tempo de mudança. É importante a gente ter um pouquinho de noção do Apocalipse, não apenas para dizer para as pessoas, olha, cuidado, se uma foice vai te pegar, mas para refletirmos também sobre os cuidados que devemos, os desafios do cuidado que nós deveríamos ter com a nossa alma. Como eu falei que é um livro simbólico, como eu disse que era um livro simbólico, tem algumas partes da Bíblia que elas vão se cumprir literalmente, sim. Talvez a gente não veja um monstro do Lago Ness se levantando lá na Baía de Sepetiba, mas a volta do Cordeiro, a cidade santa, entende? Isso nós veremos literalmente. Literalmente. Bom, vamos aí. Vamos lá, vamos na divisão do nosso livro aqui de Apocalipse. Basicamente, existem 3 linhas de interpretação do Apocalipse. Como é um livro simbólico, símbolos servem para serem interpretados. Se eu faço um coraçãozinho aqui para você, você vai entender que isso aqui é um símbolo. Significa o quê? Ainda é um símbolo, é uma perspectiva nova do século XXI. Significa que eu gosto, nos casos mais extremos, que eu amo, que você é meu amigo, é um símbolo de afetividade. Se eu tiro uma foto posto assim, você vai entender que, além do símbolo de afetividade, que eu estou na boa, eu estou de bem com você e eu estou de bem comigo também, né? E tem um significado. Eu posso interpretar isso aqui de várias maneiras. O livro de Apocalipse como todo, do capítulo 1 ao capítulo 22,
eles têm entre 3 ou 4 linhas de interpretação. Mas quem foi que inventou isso? Quem inventou isso aqui foi o ser humano, tá? Deus deu o texto, deu a revelação para João, e na busca de compreender, o ser humano, na busca de compreender as coisas, ele precisa, às vezes, dividir e departamentalizar. Ou seja, para que o ser humano pudesse entender o caminho da comida na boca até o seu descarte, ele tem que fazer uma análise e, em meio a tantos órgãos que existem no corpo, separar o caminho pelo qual a comida passa, os processos que ela vive. Então, quando a gente pega um elemento e divide ele em partes, a gente consegue entender o todo. Não é verdade? Eu acredito que sim. Então, o que os teólogos, pesquisadores da Bíblia fizeram? E isso, se convencional foi aceito. Existem, basicamente, 3 linhas para a gente interpretar a Bíblia. Ou seja, 3 ou 4 direções. Tem a linha preterista, a linha idealista, a linha histórica e a linha futurista. Eu, particularmente, sou adepta à linha futurista. Eu não vou explicar para vocês o que é isso, porque vai exigir de mim um sacrifício maior e nós não temos tempo para isso. Então, o que eu vou dizer que é a linha futurista que eu acredito? Eu acredito que a Bíblia, e eu não coloquei isso aqui para você entender todas as linhas com profundidade, eu nem mesmo entendo. Mas eu vou deixar bem claro, a linha futurista é uma perspectiva de que a Bíblia aponta para o futuro. Eu sei que você sabe disso, mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Existem algumas interpretações de teólogos, de pesquisadores bíblicos, que eles acreditam que o Apocalipse não fala da volta de Cristo? Sim. Existem evangélicos que entendem que a volta de Cristo é só quando você parte, quando você morre. É doutrina de algumas igrejas. A Igreja Metodista crê na volta de Cristo, no triunfo da igreja. E alguns grupos, eles não acreditam que tem esse momento. Existem outros grupos que acham que tudo que aconteceu em Apocalipse já se passou. Não tem nada assim de novo. Tudo que aconteceu em Apocalipse está descrito na história. Se a gente pegar um bom livro de história, a gente consegue discernir tudo isso. Então, são interpretações. A linha, que acredito que Mônica também vai ministrar, é sobre o futuro. Fala um pouco sobre o passado, presente, mas com vistas ao futuro da igreja. Vamos ao próximo slide? A gente já pode ir. Ah lá. Vamos lá. A definição do que é Apocalipse. Apocalipse é um livro que faz parte de uma série chamada Os Últimos Dias. Quando eu falo série, é que o Apocalipse, ele não é o livro que fala, fala a maior parte, mas que tudo que está relacionado com a volta de Cristo está só em Apocalipse. Não. O Apocalipse faz parte de uma série de textos bíblicos que falam sobre os últimos dias, ou seja, a consumação dos séculos. Quando eu escrevi esse ou seja, eu ia colocar o fim do mundo. Eu coloco consumação dos séculos porque realmente esse mundo, esse sistema que nós vivemos hoje, ele não mais existirá. Só que a humanidade prevalecerá, embora de forma glorificada e celestial. Então, esse mundo, isso aí também já entra no estudo, entendeu? Esse mundo, ele não mais existirá assim. Nós entraremos em outro plano, mas continuaremos existindo. Então, o que vai se consumar? Esse século, esse globo maravilhoso, isso vai se consumar. Isso vai se finalizar. E que não está todo contido apenas no Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Se é revelado, porque estava oculto e foi mostrado. Primeiro, quem está revelando? Eu? Não. O pastor? Não. As igrejas? Não. Quem está revelando é o próprio Deus. Então, se Deus está revelando, é porque em algum momento
ele deseja que nós saibamos. Próximo slide. Vamos lá. Ok. Tá, tudo bem. Eu falei que fazia que a ideia da consumação dos séculos não está só em Apocalipse, mas tem outros livros que tratam. Então, tá aí, ó, na descrição para você. O livro de Daniel, e olha só, hein? Daniel foi bem antes de Jesus. Tem trechos do livro de Daniel que são futuristas. O livro de Isaías tem textos que não são só para aquele povo, para a gente meditar e dizer que Deus é bom, que a gente tem que se arrepender do nosso pecado, é verdade, mas também tem uma visão futurista. 1ª e 2ª Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, falando também sobre a volta do Cordeiro. O livro de Mateus, onde Jesus fala claramente que ele iria e ele voltaria. Tem algumas pessoas se enganando, sabia? Propósito sobre isso. Porque eu já ouvi falar assim, se Jesus voltar agora, ele vai ser crucificado, o povo está tão revoltado. Ó, primeiro ele veio como mestre, como pastor, ele veio como tendo autoridade de leão, mas veio como cordeiro para ser imolado pela nossa salvação. A partir do momento em que o pai fala assim, filho, vai agora, vai lá e acaba com esse plano, não é? Ele vem como juiz e ele vem como um leão. Não é? E Jesus só foi crucificado por nós, e às vezes a falta desse entendimento de que nós carecemos dessa graça extraordinária, faz as pessoas acharem que, de repente, em alguns casos, Jesus veio fazer favor para a gente. Não, nós precisamos desesperadamente de Jesus. E isso é o que nós não entendemos. E vou dizer uma coisa que eu aprendi com uma pastora, uma amiga minha que estava desviada do Evangelho, e a falecida pastora dela, metodista, falou assim, você precisa de Jesus, minha filha. Aí ela falou assim, todos nós precisamos. Aí a pastora falou assim, sim, só que uns precisam mais e outros precisam muito mais. Eu e você estamos na casa do Senhor caminhando, precisamos muito, mas existe um grupo de pessoas que precisam muito mais. E por nós, ele fez isso. Mas quando ele vem para julgar, ele não vem como para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não, ele vem para consumar. Então, vamos lá. Esses são isso aqui eu coloquei o exemplo, porque veja bem, gente, na minha pesquisa, eu não encontrei todos os textos que falam sobre a consumação dos séculos, não. Então, eu só citei esses aqui para a gente ter uma noção de que essa ideia da consumação dos séculos já vem Daniel e Isaías e outros profetas. Preste atenção, meu povo, talvez eles não tenham tido a dimensão do que significava a revelação deles, tá bom? Porque é para os nossos dias, mas quando a gente lê, a gente tem esse discernimento, que talvez esses homens mais antigos não tenham percebido, mas nós podemos identificar nos textos bíblicos. Bom, estes são um exemplo dos livros bíblicos que falam sobre o fim dos tempos. Este conjunto recebeu o nome chamado de escatologia bíblica. Todos os textos que falam sobre os fins dos tempos, não só Apocalipse, são chamados, tem uma matéria no curso de teologia que se chama escatologia. E a escatologia ela não vai trabalhar só sobre Apocalipse, mas ela vai trabalhar basicamente, a ideia, o interesse dela, a proposta dela é contemplar todos os textos que a gente identifica os sinais dos finais dos tempos. Bom, dos finais dos tempos, perdão. Vamos lá. O que é a escatologia? É a doutrina a respeito das últimas coisas. Escatom são o restante, né, o sentido grego. Do final, o restante. Elogia é o estudo do final, estudo das últimas coisas. E o que são essas últimas coisas? Pode estar contendo a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o juízo final e falando também sobre céu e inferno.
Tudo isso é escatologia. Você entendeu o que é escatologia? Se cair lá numa prova lá quando você for para o seminário, claro que você vai ter que estudar muito mais do que isso, né? Mas você conseguiu entender? Me dá o feedback aí. Será que alguém vai dizer amém? Estou entendendo o que é escatologia. Ou seja, o estudo escatológico é quando eu não estudo apenas Apocalipse, mas eu pego os outros textos da Bíblia Sagrada, relacionados com os fins dos tempos. Deu para entender? Espero que sim. Bom, próximo slide. Enquanto você comenta aí, dizendo assim, eu entendi, ou então você fala assim, não entendi nada, boiei. Bom, além do termo doutrina escatológica, ou seja, doutrina é o estudo da escatologia, o estudo dos últimos tempos, podemos também usar o termo doutrina apocalíptica ou apocalipticismo. Quando eu falo de apocalipticismo e doutrina apocalíptica, eu não estou falando só do livro de Apocalipse, mas de todas essas doutrinas que falam do finais dos tempos. Próximo. Próximo slide. Vamos lá. Vou explicar mais um pouco o que seria essa doutrina apocalíptica, essa doutrina escatológica do final dos tempos. É um tipo de forma literária, ou seja, é um tipo de escrita encontrada no judaísmo entre os anos 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para você que o judaísmo, o povo judeu, ele vai receber porções de revelações de um futuro que vai dar fim aos séculos, desde 200 anos antes de Cristo. E vamos ter revelações da consumação dos séculos até que vão estar contidos na Bíblia até 200 anos depois de Cristo. Se as minhas contas da linha do tempo não estiverem erradas, irmãos, sabe quanto tempo demorou para a gente ter esse corpo bíblico? Corpo bíblico que eu falo. Sabe quanto tempo demorou para a gente ter todas essas doutrinas que falam do finais dos tempos na Bíblia, dentro desse compêndio aqui de livro? 400 anos. Então, aos poucos, Deus vai se revelando e falando da possibilidade de um novo céu e de uma nova terra. Nos livros apocalípticos, trata-se da história daquele tempo e do futuro, utilizando-se de símbolos e visões. Assim, os perseguidores não entendiam a mensagem e os leitores não corriam o perigo de serem presos. Olha só, vamos lá. Eu estou falando que a revelação apocalíptica ela foi construída num prazo de 400 anos de história, antes e depois de Cristo. Esse texto que você escreveu aí quer dizer que o pessoal antes de Cristo e Jesus foi perseguido por falar do Apocalipse? Não. Essa última parte que fala, assim os perseguidores não entendiam a mensagem e não poderiam perseguir os seus leitores, eu estou falando no caso de João. Por quê? Próximo slide. Não, pode voltar, perdão. Agora não. O que aconteceu? O apóstolo João, a igreja cristã, ela começa depois de Jesus ir pelo mundo, por aquele mundo que eles conheciam, né, e pregar o evangelho de Cristo. No meio dessa pregação do evangelho de Jesus, a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano. E eu vou explicar para vocês depois por que havia essa perseguição. Então, João, glória a Deus, que bom que você entendeu, Grazi. Obrigado pelo feedback. Então, estou precisando desse feedback. Então, o apóstolo João, ele vai ser perseguido pelo Império Romano, como os demais cristãos durante um período, e eu vou explicar depois por quê. E mediante essa perseguição, dependendo do que você escrevesse, ou uma carta que você enviasse, o Império Romano podia implicar com você. Veja bem, João tem essas visões dessa maneira que ele tem, usando símbolos de animais, porque, primeiro, uma parte disso tudo, eu creio,
que João entendeu. E quando ele escrevia e usou alguns simbolismos, uma parte desse estudo aqui, uma parte do Apocalipse, as pessoas que pegaram na época compreenderam. Talvez eu e você não venhamos a entender, mas eles sabiam. Quando falava assim, porque eu ando no meio dos candeeiros de ouro, a igreja cristã que vai receber aquela carta vai entender por que eles estão andando no meio dos candeeiros de ouro. Então, você pega alguém dentro do contexto do Império Romano, um soldado romano, ele vai dizer candeeiro de ouro, não sei o que, isso aqui é bobeira. Para quem quer essa carta? E vai lá e entregava a carta. E eu vou explicar o porquê isso. Então, para evitar perseguição, você trabalha com códigos, você vai trabalhar com simbolismo. Agora, eu garanto para você, tem uma parte desse texto que João, ele viu, ele compreendeu a mensagem que Deus queria que ele escrevesse, transcrevesse. Eu creio que ele transcreveu da melhor maneira possível. Mas muitas coisas ele não entendeu. Sabe por quê? Porque não era para o tempo dele. Tem coisas que é para nós. Irmão, se João visse o teu óculos, ele ia entrar em pânico. Fala, o que é aquilo na cara? Entendeu? Uma parte é para nós. Se ele visse, de repente, um computador, um celular, uma máquina de scanner, uma geladeira, ele ia dizer, mas o que é isso? O que são essas coisas? Na época dele não existiam máquinas, não existiam aviões. Então, né, os povos sempre foram bélicos, brigões, beligerantes, mas você não tinha uma arma de longo alcance. Para você alcançar seu inimigo, você tinha que vir o mais perto possível para que você pudesse alcançar ele com a sua espada. Mas hoje, muitos de nós estamos perdendo a vida, dormindo nos seus quartos, nas suas casas, e sendo atingido por armas de fogo, que às vezes a gente não sabe nem de onde veio. E João não teria capacidade de compreender isso. Então, tem uma parte do simbolismo que eu tenho certeza que ficou claro para ele, para as pessoas que receberam essas cartas, e uma outra parte do simbolismo, que ele sabia que devia transmitir, mas ele mesmo não compreendeu com exatidão. Vamos lá, mostra aquele desenho bonito do Escatologia de Daniel, depois desse texto. Depois dessa. Isso, olha só, eu vou dar um exemplo de simbolismo escatológico. No capítulo 2 de Daniel tem várias visões e revelações. Inclusive, ele tem visões para o tempo dele, e Daniel tem visões do futuro, que ele escreveu, mas ele mesmo boiou. Olha só, gente, Deus dá aqui, Daniel capítulo 2, uma visão escatológica para o rei Nabucodonosor. O capítulo 2 fala que Nabucodonosor ele teve um sonho. Aí ele falou assim para os súditos, olha, eu quero que alguém interprete para mim. Alguém falou assim, mas rei, fala que o sonho que é. Aí ele falou, não vou falar. Vocês é que tem que dizer. E se não falar o que eu sonhei e explicar o que eu sonhei, eu vou mandar matar todo mundo. E o pessoal entrou em pânico. Mas Daniel falou assim, não, se desespera, não vou juntar com os meus amigos aqui, nós vamos orar. Creio que, com certeza, totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Daniel ora com seus amigos e recebe a revelação. E o que Daniel vê? Esses bichinhos aí, ele vai ver em outro contexto, tá? Daniel, ele vê uma estátua. E essa estátua tem. Aí ele fala, rei, eu sei o que você viu. Você viu uma estátua, você viu um colosso. A primeira parte, que é a cabeça da sua estátua, rei, é de ouro. A segunda parte, que são o peito e o braço, são de prata. A terceira parte, rei, que significa a barriga, né, a parte acinturada, e até uma parte da cintura, significa é de cobre, rei. E mais, as pernas são de ferro, e os pés são de ferro misturado com barro. O rei falou assim, quê? É isso mesmo, Daniel, você está certo. E aí, meus irmãos, mediante um estudo, nós podemos entender, né? Nós vamos compreender que, amplia lá para mim, a primeira parte, o Senhor estava mostrando para Nabucodonosor, mostrando para Daniel os estágios dos reinados que iriam assumir aquela parte ali do Oriente Próximo, Oriente Médio. Fala primeiro sobre o Império Babilônico, que é uma cabeça de ouro, que é o império no qual Nabucodonosor faz parte.
Depois vai vir um outro povo que ia invadir, que seriam os medo-persas. Nesse momento, gente, eles estavam aqui nesse primeiro estágio. Tanto que quando os persas assumem, Donosor já tinha morrido, mas Daniel ainda era vivo. Então ele viu a invasão dos medo-persas. Depois vem o período grego, a Grécia com a sua influência ideológica, o Império Romano, que já na época de Jesus já é um outro negócio, uma outra parada, é um outro contexto, é o Império provavelmente maior do que o Medo-Persa iria assumir. E depois dos nossos estudos existem esses pés de barro, que é uma mistura de ferro com barro. Alguns, né, aí entra a questão, até, meus irmãos, até as pernas, foi uma revelação escatológica para Daniel que já se cumpriu. Agora, esses pés de barro é que é um problema, e eu não vim aqui para falar sobre eles, né? E depois passo outro slide lá. Esses bichinhos aí, Daniel vai ver em outro contexto. E aí o que vai acontecer? Depois que vem aqueles pés de barro, vem uma pedra do alto e que vai derrubar os pés de barro. Os nossos pesquisadores dizem que essa pedra não só derruba a perna de barro, mas todos os reinos caem. Significa o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Aí isso já é um estudo escatológico. Que derrubaria, mas que seriam esses reinos que seriam atingidos pelos pés de barro? Aí já é uma outra situação. Então, assim, simplesmente só estou trazendo isso para vocês entenderem o que é um simbolismo, quando o simbolismo representa o passado, um presente, que Nabucodonosor viveu, um futuro que Daniel viveu, que foram os medo-persas, né? E um futuro que ele não viveu, que é a influência da Grécia, o Império Romano e essa pedra. E posso lhe dizer, eu não sei o que são esses pés de barro e ferro, mas com certeza uma parte dessa experiência talvez nós estejamos vivendo. Ou não. Próximo slide. Concluirmos. O livro de Apocalipse é parte da revelação escatológica, ou seja, para a gente estudar escatologia, a gente pode estudar o que a gente quiser, mas a escatologia se compõe de vários textos bíblicos, várias passagens, sendo que Apocalipse é uma parte disso. Já estamos a 1h07, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, eu vou tentar aqui me aprofundar, vocês estão entendendo? Isso é só uma introdução. Na verdade, só para a gente entender que livro é esse. Sabe? A gente pega e lê e fala assim, porque a besta emergiu do mar. A gente sabe que é a besta, mas por quê? Em que contexto? Como é que é esse negócio aí? Como é que esse cara estava sentado na colônia de férias e escreveu isso? Então, assim, para mim, eu acho muito importante, eu espero que para você seja, entender, não para a gente saber termos teológicos, mas para a gente entender que essa visão apocalipsista não é um livro com 22 capítulos, mas é muito além. Bom, agora vamos entrar de fato, né, no livro de Apocalipse. Vamos para o próximo slide. Vamos entrar no livro de Apocalipse. Agora a gente vai se focar só mesmo no livro. O livro de Apocalipse foi escrito por João, que estava preso na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, ela fica fora do contexto de Israel, né? A palavra Apocalipse significa revelação, significa desvendar. Por que João estava preso na ilha? Você sabe me dizer? Pois é, olha só. Quando a gente fala de perseguição ao cristianismo, quem começa a perseguir são os sacerdotes, são os líderes do templo judaico que vão implicar com Jesus, certo? Tanto que Jesus é crucificado. Mas você lembra o que aconteceu com o nosso Pilatos e Herodes, que representavam o Império Romano? Eles mesmos ficaram tipo assim, gente, para que nós vamos crucificar esse cara? Porque a questão dos religiosos era uma questão com Jesus religiosa. Jesus não tinha roubado, Jesus não tinha feito nada que desagradasse o Império Romano ou que mexesse com a ordem
do Império Romano dentro da Palestina, dentro de Israel. Ele não fez nada. Mas era um propósito de Deus a sua crucificação, só que os seus opositores seriam os próprios religiosos. Quando Jesus foi crucificado, foi com autorização do Império Romano. Sim, os soldados romanos chicotearam Jesus, sim, mas quem botou Jesus na boca dos lobos foram os próprios judeus, né? Não trazendo quando de repente você é de neto de judeu aí e você ficar ofendido comigo. Não é isso. Mas a realidade é essa. Sabe por quê? Porque para o Império Romano, o fato de Jesus ser o filho de Deus, não ser o filho de Deus, fazia nenhuma diferença. Até porque eles tinham vários deuses, eles sabiam que cada nação tinha a sua cultura, eles não estavam preocupados com a cultura de Israel de maneira nenhuma. Mas aí, meus irmãos, quando o cristianismo vai se espalhando pelo mundo antigo, os cristãos, também o Império Romano não tem muita coisa contra eles, não. Mas só que só tem um problema. Passa-se a ter um costume do Império de você exigir dos outros povos que são dominados pelo Império a adoração ao... um tempo, não é todo dia, toda hora, não. É um tempo de adoração em nome do imperador, porque ele queria se declarar como Deus e Senhor. Então, como nós só temos, claro, é uma estratégia demoníaca, eu creio que sim, mas a justificativa humana era essa. Olha só, vocês são cristãos, porque para eles, judeu era tudo judeu no início, não tinha nada a ver cristão no cristão. Eles viam que tinha uma briga, e eu estou falando isso historicamente falando, tá? Tinha uma briga entre esse povo, essas duas classes de judeus, mas não tinha nada a ver com eles, estavam pagando imposto e obedecendo, era isso que eles queriam saber. Mas aí, meus irmãos, a partir do momento que esse povo judeu que caminha pelo Império Romano e que vive em Israel também, começa a dizer não para o Império, aí você mexeu na brasa. E nós vamos começar o período de perseguição à igreja cristã porque o Império Romano quer cultuar o imperador. A tradição histórica cristã vai dizer que João ele estava na região de Éfeso, e naquela região onde Paulo passou, nós temos as cartas de Paulinas, João vai chegar um momento que ele vai parar lá, confirmando os irmãos na fé e parará. João é um dos 12 apóstolos e ele é provavelmente em idade o mais jovenzinho de todos. E ali ele é pego pelo Império Romano e fala, olha, você tem que declarar que César é o bambambam da parada. Ele vai dizer, eu não vou. E a tradição cristã diz que o nosso apóstolo João é jogado num caldeirão de fogo, fervendo incandescente, de algum material pegando fogo. E ele cai ali e diz que ele sai dali sem ao menos se machucar. Aí o pessoal fala, não é possível. O que tem esse cara? Então pegam ele e jogam ele numa ilhazinha, próximo ali àquela região, estaria Éfeso e a igreja, e as 7 igrejas de onde ele vai mandar a carta. Abre sua Bíblia aí, comigo, Apocalipse, capítulo 1, tá? Só para a gente visualizar, ok? Vamos trabalhar com a visualização. O capítulo 1, João tem uma revelação do trono de Deus, ele vê Jesus glorificado, tá? E o Senhor manda ele escrever, porque capítulo 1, 2, 3, João vai estar mandando o recado para as igrejas cristãs. Isso aqui dá um estudo divino fantástico. Eu até pedi a Mônica para tirar essa parte das cartas, pedi para tirar das opções que vocês vão escolher, porque eu vou falar basicamente sobre isso, e eu gostaria, essa foi a minha intenção, que a gente pudesse se dedicar em assuntos mais futurísticos. Porque falar sobre isso aqui é falar sobre o Apocalipse, sim, né? Mas aí eu ia fazer só um breve comentário para dar oportunidade para que vocês pudessem votar, talvez, em outro termo. Isso aqui é muito interessante. E o que fala até o capítulo 3? Tem 7 igrejas que estão próximos a essa região de Patmos, que é onde é uma ilha, que João fica lá, gente, sozinho, exilado, recluso, longe de Israel, longe dos irmãos, fez uma viagem missionária, não vou dizer que ele não tinha feito outras, para pregar, e aí, de repente, ele se ver preso, recluso num lugar que ele não conhece ninguém,
provavelmente naquela ilha tem algumas pessoas, mas o objetivo dele estar ali não é para ele descansar, mas para ele se sentir sozinho e isolado com o castigo do Império Romano. Um tempo de castigo para João, um tempo de punição, um tempo de isolamento social, um tempo de sofrimento para ele, talvez não na carne, mas emocional. E é neste momento em que, de repente, será que ele pensaria, estou sozinho, Deus me abandonou, que ele tem a visão da glória de Deus. Eu sinto que Deus assim, tem me direcionado muito para isso, falando assim como os exemplos de Isaías, o exemplo de Noé, que pessoas que em momentos de reclusão ou momentos críticos, eles veem Deus. Então, Deus quer se manifestar a nós de alguma maneira. Se você tiver uma visão do Apocalipse, você me conta, tá? Mas, de alguma maneira, Deus quer falar conosco. E quando ele fala com João, quando ele aparece em glória e majestade, ele diz assim, olha só, o império é poderoso, mas eu sou muito mais. Eu não sou só o dono do império. Eu tenho na minha mão a chave da vida e eu tenho na minha mão a chave da morte. Eu tenho muito mais com essas pessoas. Quando João tem a visão da glória, eu não estou falando que o João estava triste, desanimado, com depressão, por causa de todos os problemas que ele se seguiu, e não somente dele, não, mas dos irmãos que sabiam que tinham morrido por causa do testemunho de Cristo. Mas João, eu não vou dizer que ele estava sentindo isso, mas uma pessoa normal poderia sentir tristeza, solidão, sem saber o que fazer, desejando sair dali e não podendo, mas naquele momento Deus aparece para ele e fala assim, olha só, meu filho, eu estou no controle desse negócio. Para mim, Sheila Luiza de Paiva, não vou dizer que é fácil, estamos tirando de letra, não é isso, mas João se sentiu nas mãos de Deus, se sentiu junto ao Pai, sentiu que as suas orações estavam sendo ouvidas, mesmo que as respostas talvez não fossem o que ele esperava. Será que João não pediu por livramento? Será que João não pediu para sair daquela ilha? A história fala que depois ele saiu e ainda pregou o evangelho e ele morreu de velhice. Ele não morreu por causa das situações do seu tempo, mas ele sentiu as dores do seu tempo por causa dos seus irmãos e por causa dele mesmo. Mas em meio a tudo isso, Deus se manifestou a ele. Não é minha palavra, eu não posso nem ir te dar um abraço, que dirá resolver seu problema. Mas o que Deus tem falado para nós é que existe um sobrenatural que podemos recorrer, que é o Senhor. A graça diz que ficamos mais sensíveis à voz de Deus nos tempos da reclusão. É uma experiência da graça, é uma experiência nossa e foi uma experiência de João. Ele sentiu que em meio aos sofrimentos daquela perseguição, ele viu Deus mais perto. Eu não estou pedindo, irmão, Deus, eu quero te ver mais perto. Não vou fazer essas loucuras, não. Mas tem coisas que a gente não tem como evitar, que é o que aconteceu com o João, que é o que está acontecendo conosco. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. A partir do capítulo 4, João conta uma série de visões que ele teve. Elas ensinam que a força do mal será derrotada. A vitória final pertence a Deus e a Jesus Cristo. E os que continuassem fiéis na sua fé receberiam o prêmio da vida eterna no novo céu preparado por Deus. Os leitores de hoje, que somos nós, temos dificuldade de compreender corretamente as visões, né, e que João recebeu. Então, o Senhor estava falando para ele, olha, a vitória é minha. Né? Existe uma vida terrena. Irmãos, eu gosto da vida terrena. Mas o Senhor, por eu não ter a visão da glória, talvez eu não consiga perceber quão maravilhoso é aquilo que Deus tem prometido a mim e ao seu respeito. Todo esse propósito, Apocalipse, esses ensinos, não é para dizer às pessoas, não, o lago de fogo vai comer vocês, vocês vão arder nos mármores do inferno. Não é isso, mas para dizer, olha, dá tempo de sair, dá tempo de voltar, dá tempo de renovar e dá tempo de se fortalecer em Deus. Vamos para o próximo slide. Sim. Vamos lá? Aqui. Vamos ler Apocalipse 1. Essa daqui é a primeira visão que João teve.
Antes de Deus começar a mandar para ele, o livro é uma carta que ele escreve, que é para mandar para as 7 igrejas. Vamos ver lá, quais são os nomes das igrejas. Primeiro ele vê a visão de Jesus glorificado. O capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: vê, o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas. Aí vamos lá, quais são as 7 igrejas? Vou citar aqui o nome: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia. Aí no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Ele estava assim, distraído, ele ouviu uma voz, deve ter ficado petrificado. Escreve o que eu estou te mandando para a igreja tal, igreja tal, igreja tal. E aí ele olha para trás e vi 7 candeeiros de ouro aí no desenho aí, olha que bonitinho. E no meio dos candeeiros, que são essas lanterninhas aí, um semelhante ao filho do homem. Ele viu um homem, tipo que parecia homem, mas ao mesmo tempo ele falou: meu Deus, será que isso é um ser humano? Aí ele falou: semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito e uma cinta de ouro. Olha aí a cinta dele, que bonito. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Aqui o autor do desenho, que se inspirou, ele colocou um brilho aqui para transformar, né? E fala que ele via também os pés, que era semelhante ao bronze. E no versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas. E na sua boca saiu uma espada afiada. Então ele ainda viu a boca. Olha só na mãozinha aquele brilho. São 7 estrelas. Isso são simbolismo. A igreja, né, simboliza os 7 candeeiros de ouro, tem o simbolismo da estrela, como que Deus diz assim: olha, vocês, meu povo, vocês estão na minha mão. Aí eu pergunto para você: será que é bom ou é ruim? Ou seja, porque eles vão dizer: pô, nós estamos passando aqui esse negócio todo, nós estamos na mão de Deus. Então, irmãos, compreender os mistérios. Quem sou eu, né? Achei que agora eu descobri a roda, eu vou chegar aqui e vou responder para vocês todos os mistérios de Deus. Mas na nossa comunhão com o Senhor vai acalentando, vai confortando, vai fortalecendo e vai ensinando o meu coração e o seu coração também. Vamos partir para o próximo slide. Tá. E estamos aqui chegando no final. Eu tinha preparado, mas já são 1h22 de estudo. Eu não vou falar, não. Eu preparei aqui, eu peguei na Bíblia de Estudo um pequeno resuminho que fala sobre quem eram essas igrejas e o que elas estavam vivenciando naquele momento ali. Naquelas igrejas que você pode ler no capítulo 3, e é bem fácil de entender. Tem parte que Deus aprova e Deus reprova da sua igreja. E talvez, irmãos, hoje como igreja de Cristo, Deus nos ama e nos vê como ouro precioso, porque os candeeiros de ouro são a igreja. Mas o amor que ele tem é muito grande. Mas embora Deus nos amando muito e prezando muito pelas nossas vidas, ele quer, a começar em mim, o meu conserto. Ele quer o conserto da sua igreja. E talvez o que nós estejamos vivendo como pandemia, né? Eu não quero trazer a visão da pandemia para uma questão apocalíptica e dizer, sabe, vocês tomem cuidado, e eu tomo cuidado. Mas, assim, irmãos, uma coisa nós não podemos negar. Todas essas lutas fazem parte dos finais dos tempos e da consumação do século. E esse momento em que nós nos encontramos fragilizados é o momento que Deus está permitindo para a nossa reflexão, uma reflexão que as igrejas antigas precisavam fazer e talvez hoje nós precisamos, porque, irmãos, tem aqueles grandes escândalos que saem na televisão, a gente fala, é isso mesmo, a igreja precisa de um arroxo, de se converter, perdão, mas existe os pecados, que não existe pecado, pecadinho, nem pecadão, né? Mas existem as minhas iniquidades e as suas iniquidades que não vão para o YouTube, que não vão para o Google, que não vão para o Facebook, mas os olhos do Senhor têm contemplado. E o que Ele quer
nos purificar, nos libertar, nos transformar, nos preparar para morar com ele eternamente. Esse desenho aí, referente ao capítulo 4, que fala que João teve a visão do Apocalipse. No capítulo 4, ele é levado ao trono de Deus. E a partir do capítulo 4, nós vamos começar uma série de revelações, algumas que já se cumpriram e outras que hão de se cumprir. Eu ia ler com você o texto para fazer mais sentido, mas o nosso tempo já está se esvaindo. Eu quero tentar encerrar nesses últimos 6 minutos a nossa live. Então, deixa eu citar para você aqui. O capítulo 4 de Apocalipse fala que ele tem a visão celestial do trono de Deus. E aqui, à nossa esquerda e à direita, tem um monte de cabecinha. Isso aqui não foi o desenho de João, tá? Foi um artista que vai tentar expressar essa visão. E ali ele desenha o que seriam os anciãos, os 24 anciões, porque quando ele chegou no trono, João, 24 anciãos. Quando João chegou no trono, ele viu uns velhinhos com coroas na cabeça, que adoravam e se prostravam diante do Cordeiro. No centro, João ele viu seres alados com umas caras diferentes. E lá na frente ele viu o trono de Deus. Vamos continuar vendo as imagens? Seguindo as imagens, essa aqui é uma imagem que eu tirei do CD do pastor Antônio Cirilo. O título do CD é Poderoso Deus. Aquela música, Poderoso Deus, é desse CD. Você pode ouvir aí na sua plataforma digital ou no YouTube CD. E o nosso irmão Antônio Cirilo, o artista, vai se inspirar na visão que João teve do trono. Tem 24 senhores e a Bíblia fala, essa luz significa Deus. E a Bíblia fala que no trono é um ambiente de quê? De adoração. Por isso que a gente precisa exercitar esse desafio da adoração. Mas o primeiro desafio da adoração é em casa. E a gente fica, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, depois da manhã também, a gente não vai. Eles saem dos seus tronos, eles tiram as suas coroas e depositam diante daquele que é Senhor. Eles dizem assim, olha, temos honra, temos algum reconhecimento, temos coroa, temos até um trono, mas tudo que temos entregamos a ti. Esse chão bonito que é pretinho, porque na Bíblia ele fala assim, que João repara o chão. Leia lá na Bíblia o que João vai falar sobre o piso daquele lugar onde ele estava. É como se fosse um mar de vidro. Então, provavelmente, João viu um negócio infinito e transparente, bonito. Eu acho assim, eu não sei o que João viu, não, mas eu acho que esse moço aí que fez essa capa desse CD, ele arrebentou. Vamos para o próximo? Tá. Aqui é uma visão mais de perto, uma ideia do artista, falando daqueles seres que estão no meio. Volta lá no primeiro, que tem o ambiente do trono completo, por favor, Paulo. Aí, isso que eu vou mostrar agora são esses bichinhos aí do meio com asas. Agora volta lá, por gentileza, naquela imagem que você mostrou. Aí, simboliza os 4 seres viventes. São 4 criaturas de Deus que têm asas, mas aqui nessa imagem, o artista botou eles todos misturados. Vamos separar? Vamos para o próximo vídeo? Aqui, o que João viu? João viu seres que tinham cara de leão, cara de novilho, cara de boizinho, tá? Aspecto de face como de homem e rosto de águia. Só que esses elementos tinham asas. Gente, o dia que você for do trono, você me conta. É porque, assim, eu creio... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito em tudo. Não, eu não duvido de nada, mas eu não acredito em tudo, tá? E assim, eu louvo a Deus que a Mônica também, eu creio que ela, não sei se ela pensa desse jeito, mas ela também não é assim, a louca desvairada, que qualquer coisa que fala para ela, ela acredita não, tá? Que a gente vai fazer esse estudo, né, sobre Apocalipse, mas eu creio que ainda nos dias de hoje, homens e mulheres podem ter acesso, uma experiência com o trono. Talvez eu não tenha. Eu já pedi, porque eu já conheci gente que teve essa experiência, contou, mas Deus não me deu, então eu já entendi que não é para mim ir lá. Né? Até porque eu também não sei se eu vou aguentar a grandeza das revelações, como diz Paulo. Eu já não sou fácil. Imagina se eu fosse no trono e dizer assim, eu fui, vocês não foram, seus réis mortais. Então deixa eu ficar por aqui mesmo. Mas se Deus quiser te levar, e vamos lá, hein? Ora aí, fala, Senhor, se tu me quiseres, me leva na sala do trono. Eu nem sei se eu podia falar isso numa live.
E se você não for, não esquenta não, é porque não chegou a tua vez. Nem a minha. Mas esses seres tinham esses rostos e tinham asas. Mostra lá o próximo. E eu ouvi uma pregação falando sobre esses animaizinhos aí, ó. E eles eram alados. Rosto de homem, rosto de novilho, né? Rosto de leão, aparência e águia. Não quer dizer que era novilho, leão, homem e águia, não. Que era parecida. João ficou tão extasiado que não existe, é como diz assim, não tem nada igual a isso aqui na Terra. Então parece leão, parece o homem, parece boi e parece águia. Vocês entenderam? Próximo. E esses bichos ficam diante do trono. Terminamos, né? Os nossos slides. Então, vamos ao final. Então, esses bichos do capítulo 4 são seres celestiais que glorificam a Deus, mas também tem uma coisa, né? Parece que eles não são muito bonitinhos, não. E isso me traz uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, a gente tem mania de qualificar, né? Eu digo que o sapo é feio. E quando eu estava no pré-teológico da faculdade, o professor perguntou: o sapo é feio? Você tem aula de escola dominical de criancinha, né? E eu pensei assim: claro que é. Até hoje, de misericórdia, eu achei ele feio. Mas aí ele falou assim: como é que Deus vai fazer uma coisa que. Glória a Deus, irmã Denise. Como é que Deus vai fazer uma coisa que é feia? Se a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Porque o padrão de beleza de Deus não é o meu padrão e nem é o seu. Às vezes o meu padrão de beleza está distorcido por tantas coisas, ou por mim mesma, ou por causa das pessoas. Ou talvez a gente se encontre, talvez a gente tenha se resolvido nessa área um pouco, ou mais ou menos, ou estamos a caminho. Eu digo que eu estou a caminho. Mas a partir daí eu passo a pensar também que a beleza que Deus vê é interior, não é? E ele fez esses seres que alguém poderia, desculpa, vou falar uma palavra feia, monstruosos, porque eles não são simpáticos. Desculpa falar isso, chocar vocês, porque uma vez uma amiga minha falou isso para mim e eu fiquei chocada, porque eu achei que ela estava pecando. Mas às vezes não é bonito, mas Deus vê a beleza da excelência, da glória, porque é criatura dele. Nós somos criaturas de Deus. Vamos exercitar essa valorização de nós mesmos e vamos exercitar a valorização das pessoas. Não é fácil para nós, porque nós temos um padrão que às vezes é europeu, que às vezes é um padrão africano. Não, se não for africano também eu não quero. Então, assim, isso é um confronto, é um conflito, é uma reflexão para mim e para você. Não é que o belo de Deus está sempre por dentro e não por fora, mas essa dificuldade que eu tenho, nem sempre o que eu vou ver de belo é belo, nem sempre o que eu vou ver de feio é realmente feio. Então, esses seres estão diante do trono de Deus, declarando santo, 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 de dia e de noite, sem descanso, glorificando ao Senhor. Estamos aqui encerrando, não dá mais para falar. E dizer para os jovens e juvenis, não pode ser de outra igreja evangélica, mas você que é da igreja central, ou você que não é evangélico, quem assistir, as pessoas que assistirem os vídeos, começa desse e os demais sobre Apocalipse, né? E assistirem os jovens, assistirem o estudo dos jovens, todos eles, tem que assistir tudo. Vai ganhar um brinde. Não é caneca, não é bombom, não é chocolate, não é caneta. E vou dizer para vocês nunca mais vão esquecer essa lembrança. Como eu vou saber que você, jovem juvenil, assistiu os estudos, tanto do juvenil ou dos jovens, tem que assistir os dois. Jovem e esse daqui, que também vai para o YouTube, juvenil e esse daqui também, que vai para o YouTube. Quem assistir tudo nas próximas 4 semanas, tem que colocar o nome na descrição lá no YouTube para mim ver quem é. Escreve seu nome, eu vou marcar sua presença e só vai ganhar quem assistir tudo, ok? E vocês vão gostar. Isso é um incentivo. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor levante seus olhos sobre nós. Beijo, um abraço para todo mundo. Já está lá, ó, estudo dos jovens, a palavra dos juvenis. Tem 2 histórias para as crianças. Já está lá na plataforma. Corre lá, assiste. Deus abençoe.
Fique na paz do Senhor. Até a próxima semana. Faz a votação, hein? Escolhe o que você quer estudar sobre o livro de Apocalipse. Uma breve oração. Pai, muito obrigado por esses momentos. Que o teu Espírito Santo venha confortar e consolar os nossos corações, trazendo para nós, Senhor, a esperança da glória em Cristo Jesus. Ó Deus, porque do que mais do que conhecimento, temos a tua palavra plantada, gerada nos nossos corações e que produza fruto para a vida eterna. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, que sejamos um domingo na tua presença, em nome de Jesus. Beijo para todo mundo. Corre lá, criançada. Canal do YouTube da Igreja Metodista Central Santa Cruz. Tem estudo, tem palavra, tem história. Deus abençoe. Tchau.